Salmo 21. Este salmo contém uma pública e solene ação de graças pela condição de prosperidade e felicidade do rei. Seu tema é quase o mesmo do salmo precedente. No anterior, apresentou-se uma forma comum de oração que se destinava a estimular em todo o povo a ardente solicitude pela preservação de sua cabeça. Nisso é demonstrado que a segurança e prosperidade do rei devem produzir público e geral regozijo por todo o reino, visto que Deus, por esses meios, tensionava preservar todo o corpo em segurança. Acima de tudo, porém, foi o propósito do Espírito Santo aqui dirigir a mente dos fiéis para Cristo, que era o fim e a perfeição desse reino, e ensinar-lhes que só poderiam ser salvos sob o cabeça que Deus mesmo lhes havia designado. Ao mestre de música, Salmo de Davi. Versículos de 1 a 3. Em tua força, ó Jeová, o rei se alegrará, e em tua salvação, quão imensamente se alegrará. Tu lhes tens concedido o desejo de seu coração, e não lhe tens negado a petição de seus lábios. Pois o proverás de bênçãos excelentes e lhe porás na cabeça uma coroa de ouro. Em sua força, ó Jeová, o rei se alegra. Davi poderia ter rendido graças a Deus privativamente, pois as vitórias e outros favores especiais de que desfrutava, ele havia recebido pessoalmente dele, mas era uma intenção testificar não só que fora Deus quem o elevara ao trono, mas também que todas as bênçãos que Deus lhe conferira redundaram no bem público e para o proveito de todos os fiéis. No início do salmo, os israelitas crentes expressam sua firme persuasão de que Deus, que criara Davi para ser rei, empreendera defendê-lo e sustentá-lo. Daí parecer que este salmo, tanto quanto o precedente, foi composto com o propósito de assegurar aos fiéis que a benevolência divina para com Davi, neste aspecto, seria de longa duração e mesmo permanente, e era necessário a fim de se estabelecer numa sólida confiança em sua segurança, esperar o bem de seu rei, cujo semblante era como se fosse um espelho do misericordioso e conciliado semblante de Deus. Eis o sentido das palavras: Senhor, ao manifestar teu poder no sustento e proteção do rei, tu preservarás seu bem-estar e, atribuindo sua segurança ao teu poder, ele grandemente se alegrará em ti. O salmista indubitavelmente pôs força e salvação em lugar de forte e poderoso socorro, notificando que o poder de Deus, ao defender o rei, seria tal que o preservaria e o protegeria contra todos os perigos. No segundo versículo, realça-se a causa dessa alegria. Eila, Deus ouvira as orações do rei e liberalmente
lhe concedera tudo quanto este desejava. Era importante fazer-se notório e que os fiéis tivessem profundamente impresso em suas mentes que todos os sucessos de Davi eram devidos aos muitos benefícios divinos a ele conferidos e ao mesmo tempo eram testemunhas de sua legítima vocação. Davi, sem a menor dúvida, ao expressar-se assim, testifica que ele não perdera as rédeas dos desejos carnais, nem seguiu os meros impulsos de seus apetites como o homem mundano que põe em sua mente às vezes nisto, às vezes naquilo, sem qualquer consideração, e precisamente como os ímpios são guiados por seus impulsos lascivos, ele, porém, havia refreado seus afetos ao ponto de nada desejar senão o que era bom e lícito, em consonância com a enfermidade que é natural aos homens, ele era, é verdade, culpado de alguns vícios e até mesmo sentiu-se envergonhado em 2 ocasiões, mas a administração habitual de seu reino era tal que facilmente se percebia que o Espírito Santo presidia sobre ele, mas visto que pelo espírito de profecia o salmista tinha sua atenção tão direcionada para Cristo, que não reinava para seu próprio proveito, mas para o nosso, e cujo desejo era direcionado somente para nossa salvação. De modo que desse fato podemos deduzir aquela doutrina tão proveitosa, a saber, que não carecemos de nutrir nenhuma preocupação de que Deus rejeite nossas orações em favor da igreja, visto que nosso Rei Celestial nos precedeu para fazer intercessão por ele, de modo que ao orarmos por ela, estamos apenas nos diligenciando por seguir seu exemplo. Pois tu proverás de bênçãos. A mudança do tempo nos verbos não quebra a sequência do discurso e, portanto, sem qualquer hesitação, traduzir esta frase no tempo futuro, pois sabemos que a mudança de um tempo para outro é muito comum no idioma hebreu. Os que limitam este salmo à última vitória que Davi conquistara sobre as nações estrangeiras e supõem que a coroa da qual se faz menção aqui era a do rei dos Amonitas, da qual temos um relato na história sagrada, em minha opinião, apresentam um baixo conceito do que o Espírito Santo aqui prescreveu concernente à perpétua prosperidade desse reino. Davi, não tenho dúvida, incluiu seus sucessores, até mesmo Cristo, e tensionava celebrar o curso contínuo da graça de Deus em manter seu reino através de eras sucessivas. Não foi acerca de apenas um homem que foi dito: serei seu pai e ele será meu filho, 2 Samuel 7,14. Mas essa foi uma profecia que deveria estender-se de Salomão a Cristo, como é plenamente estabelecido pelo testemunho de Isaías 9,6, o qual nos informa que ela foi cumprida quando o filho fosse dado, ou se manifestasse ao dizer: se tu o proverás. O significado é que tal seria a liberalidade e prontidão de Deus em espontaneamente derramar suas bênçãos, que ele não só lhe concederia o que pedira, mas antecipando as petições do rei, o cumularia com todo gênero de coisas excelentes, muito além do que ele jamais esperava. Pelo termo bênçãos, devemos entender abundância ou profusão. Alguns traduzem a palavra hebraica tob por bondade,
Com isso, porém, não posso concordar. Ela deve antes ser tomada no sentido de a beneficência ou as graciosas dádivas de Deus. E assim, o significado será o rei, de nada carecerá, que seja indispensável para fazer sua vida feliz em todos os aspectos, visto que Deus, de seu próprio beneplácito, antecipará seus desejos e o enriquecerá com a abundância de todas as coisas excelentes. O salmista faz expressa menção de a coroa, porquanto ela era o emblema e insígnia da realeza, e com isso ele notifica que Deus seria o guardião do rei, a quem ele mesmo criara. Como, porém, o profeta testifica dizendo que o diadema real, depois de permanecer por tanto tempo desonrado no pó, logrará ser colocado na cabeça de Cristo, chegando à conclusão de que através deste cântico a mente dos piedosos seria elevada pela esperança do reino eterno, do qual apenas uma sombra ou uma obscura imagem se manifestou na pessoa dos sucessores de Davi. A doutrina da eterna duração do reino de Cristo é, portanto, aqui estabelecida, visto que ele não fora posto no trono pelo favor ou pelos sufrágios humanos, mas por Deus, que do céu pôs a coroa real em sua cabeça com suas próprias mãos. Versículos de 4 a 6. A ti ele pediu vida, e tu lhe deste longa extensão de dias, para sempre e eternamente grande é a sua glória em tua salvação, de esplendor e beleza o vestiste, pois tu puseste por bênçãos para sempre, tu o alegraste com júbilo diante de tua face, ou em tua presença. A ti ele pediu. Este versículo confirma o que eu já afirmei anteriormente, ou seja, que este salmo não deve ser limitado à pessoa de um único homem. A vida de Davi, é verdade, foi prolongada por um longo período, de modo que quando partiu deste mundo era um homem em avançada idade e cheio de dias. Mas o curso de sua vida foi curto demais para comparar-se a essa longa extensão de dias, a qual consiste de muitas eras, mesmo que computemos o tempo em que teve início o reino de Davi até ao cativeiro babilônico. Mesmo assim, essa extensão de dias não será composta e completada em todos os sucessores de Davi. Este, pois, sem a menor dúvida, compreende o Rei Eterno. Há aqui uma tácita comparação entre os começos do reino, que foram obscuros e desprezíveis, ou melhor, foram repletos dos mais graves perigos e atingido pelo desespero e a incrível glória que se seguiu quando Deus o isentando da sorte comum dos demais reinos, o elevou quase acima dos céus, pois quando se diz que ele duraria enquanto o sol e a lua brilhassem nos céus, tal enaltecimento não é em um mínimo corriqueiro. Salmos 72. Davi, pois, ao dizer que pedir a vida, tacitamente aponta para as circunstâncias angustiantes a que ele, a miúde, era reduzido, e o sentido consiste nisto: Senhor, desde o tempo em que chamaste teu servo a esperança do rei, através de tua santa unção, sua condição tem sido tal que considerou como uma bênção singular ser resgatado das garras da morte.
Mas agora, ele não só tem, por tua graça, escapado ileso dos perigos, os quais sempre ameaçaram sua vida, também prometeste que seu reino continuaria por séculos na pessoa de seus sucessores, e serve não pouco para magnificar a graça de Deus o fato de que ele dignou-se conferir a um homem pobre e desventurado, o qual estava quase ao ponto de perecer, não só sua vida, quando, em meio aos perigos que o ameaçavam, ele tremulamente pediu simplesmente por sua preservação, mas também a inestimável honra de ser elevado à dignidade real e de transmitir o reino à sua posteridade para sempre. Alguns fazem a seguinte explanação do versículo: Tu lhe deste a vida que ele te pediu, ainda o prolongamento de seus dias para sempre e eternamente, mas isso me parece uma interpretação um tanto árida e forçada. Devemos ter em vista o contraste que, como já disse, é aqui feito entre os débeis e desprezíveis começos do reino e a inesperada honra que Deus conferiu a seu servo, chamando a lua para ser testemunha de que sua posteridade jamais falharia. O mesmo foi exemplificado em Cristo, que do desprezo, da ignomínia, da morte, do túmulo e do desprezo o desespero foi elevado por seu Pai à soberania do céu, a fim de sentar à destra do Pai para sempre e extensivamente para ser o juiz do mundo. Sua glória é grande. Com essas palavras, o povo notifica que seu rei, através da proteção que Deus lhe proporcionara, bem como dos livramentos que lhe providenciara, alcançou maior renome do que se houvera reinado pacificamente em meios aos aplausos de todos os homens, ou se houvera sido defendido pela riqueza e força humanas, ou por fim houvera prosseguido sempre invencível por seu próprio poder e política, pois com isso ficou ainda mais evidente que só alcançara a dignidade real através do favor divino e conduzido pelos mandamentos de Deus. Os israelitas crentes, pois deixaram aos reis pagãos a tarefa de nobilitar-se por suas próprias realizações e de adquirir fama por sua própria coragem, enquanto que eles mesmos deram mais valor ao fato de Deus graciosamente revelar-se favorável para com o seu rei do que a todos os triunfos do mundo. Ao mesmo tempo, prometeram a si mesmos que tomariam a assistência divina como suficiente para adornar o rei com majestade e honra, pois tu o puseste por bênçãos para sempre. Alguns explicam essas palavras simplesmente assim: Deus escolheu a Davi para ser rei, a fim de derramar sobre ele suas bênçãos com rica profusão. Mas é evidente que algo mais está subtendido nesse modo de se expressar. Implica que o rei desfrutava de uma abundância tão exuberante de todas as coisas excelentes que podia merecidamente considerar-se o exemplo da grandeza, da divina benevolência, ou que, ao orar, seu nome seria geralmente usado para servir de exemplo de como o suplicante desejava ser tratado. Os judeus tinham o costume de falar dos que eram postos por maldição como alguém que se tornava em extremo execrável e sobre quem
pavorosa vingança de Deus havia sido aplicada com tal severidade que seu próprio nome serviria de malditas e horrendas imprecações. Em contrapartida, costumavam falar daqueles que deveriam ser uma bênção, cujos nomes apresentamos em nossas orações como exemplo de como desejamos ser abençoados, como se uma pessoa, por exemplo, dissesse que Deus graciosamente conceda o mesmo favor que concedeu a seu servo Davi, não rejeitando tal interpretação, porém, fico mais satisfeito com aquela que considera as palavras como subentendendo que o rei, recebendo abundância de todo gênero de coisas excelentes, servia de exemplo para ilustrar a liberalidade divina. Devemos atentar bem para o que se diz imediatamente a seguir sobre a alegria. Tu o alegraste com júbilo diante de teu semblante. A intenção do povo não era só que Deus fizesse bem ao rei, visto que ele o contemplava com um olhar benigno e paternal, mas também realçavam a própria causa dessa alegria, nos informando que ela procedia do conhecimento que o rei tinha de ser objeto do divino favor. Não nos seria suficiente que Deus se preocupasse conosco e supra nossas necessidades se em contrapartida não nos iluminasse com a luz de seu semblante gracioso e conciliador, bem como não nos fizesse experimentar sua benevolência, como já vimos no Salmo 4, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz de teu semblante e seremos salvos. E, além de toda e qualquer dúvida, é verdadeira a sólida felicidade de experimentarmos que Deus nos é tão favorável que vivemos como se estivéssemos em sua imediata presença. Versículos de 7 a 10. Pois o rei confia em Jeová, e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. Tua mão atingirá todos os teus inimigos, tua destra atingirá todos os que te odeiam. No tempo de tua ira, tu esporás como numa fornalha ardente. Jeová, em sua ira, os oprimirá, e o fogo os consumirá. Tu destruirás da terra seu fruto, e sua posteridade dentre os filhos dos homens. Pois o rei confia. Aqui uma vez mais, os israelitas pios se gloriam de que seu rei seria estabelecido, já que ele confia em Deus, e ao mesmo tempo expressam que o rei descansa em Deus, ou seja, pela esperança ou confiança. Leio todo o versículo como uma só frase, de modo que não há senão um só verbo principal, e eu explico assim: o rei, visto que põe pela fé sua dependência em Deus e sua benevolência, não estará sujeito a desgraças que subvertem os reinos do mundo. Além do mais, como disse anteriormente, todas as bênçãos que os fiéis atribuem a seu rei, que pertencem a todo a corporação da igreja, se convertem numa promessa comum a todo o povo de Deus, a qual pode servir para conservar-nos tranquilos em meio às diversas tormentas que agitam o mundo. O mundo gira como se estivesse sobre uma roda, por meio da qual sucede que aqueles que se elevam a uma grande altura são num instante precipitados
no abismo. Mas a promessa aqui é que o reino de Judá e o reino de Cristo, do qual ele era tipo, será isento de tal vicissitude. Lembremos-nos de que só os que possuem a firmeza e estabelecida aqui, prometidas, que buscam no seio de Deus uma fé inabalável e confiam em sua misericórdia, é que descansam em sua proteção. A causa ou a base dessa esperança ou confiança é ao mesmo tempo expressa, ou seja, que Deus misericordiosamente nutre seu próprio povo, a quem uma vez graciosamente recebeu em seu favor. Tua mão atingirá. Até aqui, a felicidade interior do reino foi descrita. Agora, apresenta como era necessário fazê-lo a celebração de sua invencível força contra seus inimigos, o que se diz neste versículo como se o rei se pronunciasse vitorioso sobre todos os seus inimigos. Estou justamente observando que tal declaração não é supérflua, pois não teria sido suficiente para o reino ter florescido internamente, ser saturado de paz, riquezas e abundância de todas as coisas mais excelentes, não tivesse ele também se fortificado contra os ataques dos inimigos estrangeiros. Isso se aplica particularmente ao reino de Cristo, que jamais subsistirá sem inimigos neste mundo. De fato, nem sempre é ele assaltado por guerras francas e às vezes tem até mesmo desfrutado de algum respeito em certos períodos, mas os ministros de Satanás jamais desistem de sua malícia e desejo de fazer dano e, portanto, jamais cessam de tramar e de se esforçar por concretizar a ruína do reino de Cristo. É-nos vantajoso que nosso rei, que ergueu sua mão como um escudo diante de nós para defender-nos, seja mais forte que tudo mais, visto que a palavra hebraica matzah, que por duas vezes é traduzida por atingir, às vezes significa ser suficiente, e como na primeira cláusula prefixada a palavra kal, que significa tudo, a letra lamed, que significa em vez de ou contra, e a qual não está prefixada, a palavra hebraica é traduzida por os que te odeiam. Alguns expositores, em decorrência dessa diversidade, explicam o versículo como se ele expressasse: tua mão será destra contra todos os teus inimigos, tua direita atingirá todos os que te odeiam. E assim a frase subirá por degraus. Tua mão será destra para opor-se, tua direita desarraigará teus inimigos, de sorte que não escaparão à destruição. Tu os porás como que numa fornalha ardente. O salmista aqui descreve que ele não fala de um tipo de inimigo em geral, mas dos maliciosos e frenéticos desdenhadores de Deus, os quais, segundo o hábito dos gigantes da antiguidade, se levantam contra seu filho unigênito. A própria severidade da punição comprovada, a profundidade da perversidade. Há quem pense que Deus faz alusão ao tipo de punição que Deus infligirá sobre os amonitas, da qual temos um relato na história sacra. É mais provável, porém,
que ele aqui represente metaforicamente a tremenda destruição que aguarda todos os adversários de Cristo. Podem arder-se de raiva contra a igreja e com sua crueldade por o mundo em chama, mas quando sua perversidade houver atingido seu ponto máximo, irão conhecer aquela recompensa que Deus tem reservado para eles, ou seja, serão lançados em sua fornalha ardente para serem consumidos. Nesta primeira cláusula, o rei é chamado vingador. Na segunda, esse ofício é transferido para Deus. E na terceira, a execução da vingança é atribuída ao fogo. E essas três coisas estão em plena sintonia. Sabemos que o juízo foi confiado a Cristo, que ele pode lançar seus inimigos de ponta cabeça no fogo eterno, mas era de muita importância expressar que esse não é o juízo do homem, mas de Deus. Tampouco era de menos importância por em evidência quão extremo e terrível tipo de vingança é esse, a fim de despertar de seu torpor os que, inadvertidos quanto ao perigo, atrevidamente menosprezam todas as ameaças de Deus. Além disso, isso serve não pouco para a consolação dos justos. Sabemos quão tremenda é a crueldade dos ímpios e que nossa fé logo seria tragada por ela, não fosse a mesma soerguida para a contemplação do juízo de Deus. A expressão "no tempo da tua ira" nos admoesta que devemos pacientemente suportar a cruz enquanto ao Senhor aprouver nos exercitar e nos humilhar debaixo dela. Se, pois, ele não revela imediatamente seu poder para destruir os ímpios, aprendamos a estender nossa esperança para aquele tempo que nosso Pai Celestial designou em seu eterno propósito para a execução de seu juízo, e quando nosso rei, armado de seu terrível poder, manifestar-se para exercer vingança, o fato de ele agora parecer ignorar o que se passa não implica que tenha esquecido, quer de si mesmo, quer de nós. Ao contrário, ele escarnece da demência daqueles que prosseguem na prática de todo gênero de pecado, sem qualquer temor do perigo, e dia a dia se tornam mais presunçosos. Esse escárnio divino é verdade e produz em nós pouco conforto. Não obstante, devemos completar o tempo de nossa vida de guerra até que chegue o dia da vingança do Senhor, o qual, como diz Isaías, também será o ano de nossa redenção. Isaías 34:8. Parece-me não ser fora de propósito que na última cláusula haja anunciada contra os inimigos de Cristo uma destruição semelhante àquela que Deus nos tempos antigos enviou sobre Sodoma e Gomorra. A punição foi um extraordinário e memorável exemplo, acima de todos os demais, do juízo divino contra todos os perversos, ou melhor, foi, por assim dizer, uma imagem visível para a terra do eterno fogo do inferno, que está preparado para os reprobos, e daí ser essa similitude frequentemente encontrada nos escritos sacros. Tu destruirás da terra seu fruto. Davi amplifica a grandeza da ira divina à luz da circunstância de que ela se estenderá até mesmo aos filhos dos perversos. É uma doutrina bastante comum na Escritura que Deus não só aplica castigo sobre os primeiros
originadores da perversidade, mas a faz fluir mesmo do seio de seus filhos, e ainda quando assim exerça sua vingança até a terceira e a quarta geração, não se pode dizer que ele envolva indiscriminadamente o inocente com o culpado, visto que a progênie dos ímpios a quem privou de sua graça é maldita, e visto que todos são, por natureza, filhos da ira, destinados à destruição eterna, ele não é menos justo em exercer sua severidade nos filhos do que nos pais. Quem poderá acusá-lo de algo se ele priva os que são indignos da mesma graça que comunica a seus próprios filhos? Em ambas as formas, ele mostra quão querido e precioso lhe é o Rei de Cristo. Primeiro, em estender sua misericórdia aos filhos dos justos até 1000 gerações, e segundo, em fazer sua ira repousar sobre os réprobos até a terceira e a quarta geração. Versículos de 11 a 13. Pois espalharam o mal contra ti, inventaram estratagemas contra ti, o que não puderam executar, porque tu esporás no topo de uma viga, tu prepararás as cordas de teu arco para atirar contra seus rostos. Ergue-te, ó Jeová, em tua força, então cantaremos e celebraremos com salmos o teu poder. Pois espalharam o mal contra ti. Neste versículo, Davi mostra que os ímpios têm merecido a terrível ruína que ele predissera lhe sobreviria, visto que não só molestaram o homem mortal, mas também se precipitaram na fúria de sua soberba a fazer guerra contra o próprio Deus. Ninguém, como declaramos em nossa exposição do segundo Salmo, poderia manifestar violência contra o reino de Deus, que se consagrara na pessoa de Davi pelo mandamento de Deus, sem declarar torpe e ímpia guerra contra Deus. Muito mais quando certos indivíduos atacam diretamente o reino de Cristo, como com o fim de subvertê-lo, que é violentado a própria majestade divina, visto ser a vontade de Deus reinar no mundo única e exclusivamente pela mão de seu Filho. Visto que a palavra natab, a qual traduzimos por espalhar, às vezes também significa desviar, desviar-se de um propósito, pode muito bem ser também aqui traduzida em ambos os casos. Segundo o primeiro ponto de vista, o significado seria que os perversos, como se houvessem espalhado suas redes, empenhavam-se por sujeitar a si o poder de Deus. De acordo com o segundo significado, com o propósito de obstruir seu poder, ou como se quisessem tragá-lo, desviaram sua malícia, canalizando-a contra ele, precisamente como alguém que, havendo aberto um grande rego, desviou o curso de alguma torrente para fazê-la desaguar nele. A seguir, o salmista declara que inventaram estratagema ou esquema para frustrar suas realizações. Com essas palavras, ele repreende estulta arrogância daqueles que, ao fazerem guerra contra Deus, manifestam grande temeridade e audácia, o que os leva a tentar qualquer coisa com todo atrevimento. Porque tu os porás no topo de uma viga, visto que a palavra hebraica Shechem, a qual traduzimos por uma viga, significando propriamente uma
saliência, alguns a entendem nesse sentido aqui, e explicam a frase assim: suas cabeças serão esmagadas com pesados golpes, de modo que, estando seus corpos encurvados, seus ombros salientar-se-ão. De acordo com esses intérpretes, o ato de subjugar os inimigos de Deus é aqui metaforicamente realçado. No entanto, há outra explicação que é mais geralmente aceita, mesmo entre os expositores judaicos, ou seja, de que Deus os encerrará em algum canto e ali os impedirá de fazer dano. E assumem esse ponto de vista porque a palavra hebraica Sheken é às vezes usada para denotar um canto, um espaço ou lugar. Contudo, como o escritor sacro, na cláusula imediatamente a seguir, representa Deus como munido de arco, pronto para atirar suas flechas diretamente nos rostos deles, não tenho dúvida de que, prosseguindo com sua metáfora, ele os compara a uma viga ou a um monte de terra sobre o qual costumava-se ficar o marco que ele almejava e, portanto, o sentido fluirá muito mais naturalmente assim. Senhor, tu os farás como se fosse um alvo contra o qual atirarás tuas flechas. O grande objetivo que o salmista tinha em vista era, indubitavelmente, ensinar-nos a exercitar a paciência até que Deus, no tempo oportuno, conduza os ímpios ao seu extermínio. Ergue-te, ó Jeová! O salmo é, por fim, concluído com uma oração, a qual uma vez mais confirma que o reino sobre o qual Davi falou está tão conectado com a glória de Deus que o seu poder é refletido dele. Isso era, sem dúvida, procedente com respeito ao reino de Davi, pois Deus outrora exibiu seu poder em elevá-lo ao trono, mas o que é que declarado só foi plenamente consumado em Cristo, o qual fora designado pelo Pai Celestial para ser rei sobre nós e que, ao mesmo tempo, Deus manifestado na carne. Como o seu divino poder deve merecidamente lançar terror nos perversos, assim ele é descrito como cheios da mais doce consolação destinada a nós, a qual nos deve inspirar com júbilo e incitar-nos a celebrá-la com cânticos de louvor e com ações de graças.